Vamos então começar o primeiro capítulo, Convite ao Bem. Antes de iniciar os trabalhos de nossa expedição socorrista, o assistente Jerônimo conduziu-me ao Templo da Paz, na zona consagrada ao serviço de auxílio, onde esclarecido instrutor comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta da terra. A maravilhosa noite derramava inspirações divinas. Ao longe, constelações faiscantes semelhavam-se a pérolas caprichosamente dispostas numa colcha de veludo imensamente azul. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Picos e crateras salientavam-se à nossa vista, embora a considerável distância num deslumbramento de filigrama preciosa. Fulgurava o Cruzeiro do Sul como símbolo sublime, desenhando ao fundo azul escuro do firmamento. Canopus, que é a estrela de primeira grandeza da constelação de Carina, Sírius, que é o nome da estrela Grande Cão, e Antares, que é a estrela gigante vermelha na constelação de Escórpios, brilhavam infinitamente, figurando-se-nos balizas radiosas e significativas do céu. A Via Láctea, dando-nos a impressão de prodigioso ninho de mundos, parecia um dilúvio de moedas resplandecentes a se derramarem de cornucópia gigantesca e invisível, convidando-nos a meditar nos segredos excelsos da natureza divina. E as suaves virações noturnas, osculando-nos a mente em êxtase, passavam apressadas, sussurrando-nos grandiosos pensamentos antes de se dirigirem às esferas distantes. O templo, edificado no sopé de graciosa colina, apresentava aspecto festivo, em virtude da iluminação feérica a projetar singulares efeitos nos caminhos adjacentes. As torres, à maneira de agulhas brilhantes, alongavam-se pelo céu, contrastando com o indefinível azul da noite clara, e cá embaixo, as flores de variadas figurações eram taças luminosas, servindo luz e perfume, balouçando de leve na folhagem ao sopro incessante do vento. Não éramos os únicos interessados na palestra da noite, porque numerosos grupos de irmãos se dirigiam ao interior, acomodando-se no recinto. Eram entidades de todas as condições, fazendo-nos sentir o geral interesse pelas lições em perspectiva. Seguíamos o assistente Jerônimo, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu, constituindo pequena equipe de trabalho, incumbida de operar na crosta planetária durante 30 dias, aproximadamente, em caráter de auxílio e estudo, com vistas ao nosso desenvolvimento espiritual. Jerônimo, o orientador de nossas atividades pela nobreza de sua posição, percebendo-me a curiosidade perante as movimentadas conversações em derredor, explicou gentil: muito justa a atenção acerca do assunto. Admito que a quase totalidade dos interessados e estudiosos que afluem à casa integram comissões e agrupamentos de socorro nas regiões menos evoluídas.
E demorando olhar nas fileiras de jovens e velhos que demandavam o interior, acrescentou: a palavra do instrutor Albano Metelo merece a consideração excepcional da noite. Trata-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à crosta terrestre. Somos aqui diversos grupos de aprendizes e a experiência dele nos proporcionará infinito bem. Breves minutos decorreram e penetramos, por nossa vez, o recinto radioso. Vagavam no ar suaves melodias, precedendo a palavra orientadora. Flores perfumosas, ornamentando o ambiente, embalsamavam a nave ampla. Alguns instantes agradabilíssimos de espera e o emissário apareceu na tribuna simples, magnificamente iluminada. Era um ancião, de porte respeitável, cujos cabelos lhe teciam uma coroa de neve luminosa. De seus olhos calmos, esplendidamente lúcidos, irradiavam-se forças simpáticas que de súbito nos dominaram os corações. Depois de estender sobre nós a mão amiga, num gesto de quem abençoa, ouviu-se o coro do templo entoando o hino, abre aspas, glória aos servos fiéis, fecha aspas. Aí nós vamos ver aqui a letra que o coro estava entoando. Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta de tua misericórdia. Onde surjam acúlios do ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas do teu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste, que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons, na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. Que letra maravilhosa, né? O instrutor ouvia em silêncio, de olhos molhados, deixando transparecer íntimo júbilo, enquanto a maioria da assembleia disfarçava discretamente as lágrimas que os acentos harmoniosos do cântico nos arrancavam do coração.
perdendo-se no espaço as derradeiras notas da melodia sublime, Metelo, sem qualquer luxo de gesticulação, saudou-nos com expressiva simplicidade, desejando-nos a paz do Senhor, e prosseguiu. Não mereço, amigos, o preito de carinho desta noite. Não tenho servido fielmente àquele que nos ama desde o princípio e por isso vosso hino confunde-me. Mero soldado das lides evangélicas, trabalho ainda no campo da própria redenção. Fez ligeira pausa, fitou-nos paternalmente e continuou. Mas a minha personalidade não interessa. Então nós estamos vendo aqui a marca dos espíritos evoluídos, né? Daqueles que estão no caminho, de volta para casa, no caminho para Deus, a humildade, né? E o reconhecimento das suas falhas, perdão, dos seus defeitos. Mas a minha personalidade não interessa. Venho falar-vos de nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais ligadas a crostas da terra. Ó meus irmãos, é necessário apelar para as nossas energias mais recônditas. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. A distância dos teatros de angústia vinculados às realizações edificantes de nossa colônia espiritual, preservando valiosas reservas da vida infinita para esta mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas. Nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana quanto aos problemas da morte. A felicidade faz a felicidade faz que nasçam aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Os que se preparam ante os voos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior, na contemplação do ilimitado porvir, e os que se esforçam para merecer a bênção da reencarnação na crosta terrestre, fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção, organizando-se perante o futuro, ousados nas solicitações de trabalho e arrojados no bom ânimo. Eu vou repetir o que ele coloca aqui. A felicidade faz que nasçam aqui as fontes maiores da eternidade, que faz que nasçam aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Ele está colocando aqui das dificuldades, como estavam, né, naquela época. Nós estamos falando aqui, o livro foi terminado em 46, em março de 46, então nós estamos falando aqui em 45, pós-guerra. Então ele está falando aqui de como estavam aumentando, né, as zonas inferiores, as zonas de dor na crosta terrestre. E ele coloca aqui sobre o sofrimento nesses lugares, né, mas e como a morte atormenta a mente humana, mas ele coloca a felicidade faz que nasçam aqui no plano espiritual, né, as fontes inesgotáveis da esperança da mudança, né, do crescimento. Os que se preparam ante os voos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior, na contemplação do ilimitado porvir. E os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação, aqueles que estão se esforçando, lutando para merecer a bênção da reencarnação. Então por aí a gente vê como voltar aqui, poder reencarnar, poder começar tudo de novo,
é uma bênção, é um prêmio. Os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação na crosta terrestre fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção, organizando-se perante o futuro, ousados nas solicitações de trabalho e arrojados no bom ânimo. Que é ousado nas solicitações de trabalho, pedindo mais trabalho, pedindo mais forças para poder se redimir, para poder se melhorar, para poder passar por duras provas e para passar pelas expiações, para limpar aquilo que deixaram de ruim plantado aqui na terra. Ousados nas solicitações, olha o que ele está colocando aqui, solicitações mais difíceis. Ousados nas solicitações de trabalho e arrojados no bom ânimo. Todos os pormenores da vida nesta cidade falam alto, eles estão aqui na cidade que ele falou, né? Eles foram para a cidade, como é que ele diz aqui, né? Eles foram para o Templo da Paz, que é uma zona consagrada ao serviço de auxílio. Perdão. Então, eles estão ali no Templo da Paz, que é uma cidade consagrada aos trabalhadores de auxílio. Perdão. Todos os pormenores da vida nesta cidade falam alto de nossos objetivos de equilíbrio e elevação. Não longe de nós, começam a brilhar os raios da alvorada radiante dos mundos melhores, convidando-nos à missão beatífica do universo e à gloriosa união com o divino. Perdão. Não longe dali, né, estão os planos superiores. Nós vamos lembrar que ele está falando aqui de planos que estão na erraticidade, né? Planos que estão na vibração daqueles que necessitam do reencarne na crosta para continuar aprendendo. Então é o que ele diz aqui. Acima desses planos, né, de erraticidade, nós estamos vendo aqui que estão os lugares, né, mais iluminados, convidando-nos à visão beatífica do universo, a gloriosa união com o divino. Mas, perdão, o orador fez significativo intervalo, parecendo escutar vozes e chamamentos de paisagens distantes, e prosseguiu. E os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Subiríamos até Deus num círculo fechado? Como operar um insulamento egoístico e partir a caminho do Pai amoroso e leal, que acende o sol para os santos e os criminosos para os justos e injustos? Metelo mostrou uma chama de zelo sagrado nos olhos percussientes e exclamou, depois de curta reflexão: nós, que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos acaso semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regeram até aqui? Construtores de nossos próprios destinos, por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos agora sem os favores da oportunidade e obséquio da proteção de benfeitores desvelados? Indubitavelmente, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada se a trancarmos num poço incomunicável.
Quer dizer, como ir para os planos futuros? Como ascender sem a ajuda dos superiores que nos elevam, que de uma certa forma toleram os nossos erros e a nossa ignorância? Como nós vamos subir sem a ajuda deles? E como nós vamos fechar os olhos para aqueles que sabem menos do que nós? Como nós vamos subir sem ajudar aqueles que sabem menos do que nós? É isso que ele está colocando aqui. Indubitavelmente, os desejos de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada se atrancarmos num poço incomunicável. E as dádivas recebidas por nós são inúmeras e os dons que nos foram distribuídos imensos. Seria completo o nosso regozijo havendo lágrimas atrás de nossos passos? Poderíamos ficar felizes deixando lágrimas atrás de nós, irmãos nossos, parentes nossos, amados nossos infelizes e sofrendo? Claro que não, né? Como entoar hinos de Hosana a felicidade sobre o coro de soluços? Nobilíssimo todo o impulso de atingir o cume. Entretanto, que veremos após a ascensão? Entre os júbilos de alguns, identificaríamos a ruína e a miséria de milhões incalculáveis. Nesse momento, envolvido nas vibrações de profundo interesse dos ouvintes, imprimiu novo acento ao verbo luminoso e tornou com indefinível melancolia. Também eu tive noutro tempo a obcecação de buscar apressado a montanha. Então ele também ficou obcecado em buscar o cume da montanha, de buscar a elevação. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. Então ele também, em busca do cume, abandonou tudo, se afastou de tudo para buscar a jornada da elevação, da luz. A princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da senda. Experimentei atrozes desenganos. Então, é o que ele está mostrando aqui. O caminho da luz, o caminho da volta à casa do Pai é duro. A gente vai se ferir nos espinhos que nós mesmos plantamos. A princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da senda. Experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei jubiloso pequenina eminência. Voltando-me, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes. O egoísmo abafava impulsos nobres. A vaidade operava horrenda cegueira. Olha o que ele está colocando aqui. O ódio criava moléstias repugnantes. É exatamente isto. É o ódio, a mágoa, a raiva que criam as nossas doenças, os nossos tumores, os nossos males. Somos nós mesmos que criamos o nosso inferno. Nós criamos as nossas dores, as nossas doenças, com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É o que ele está colocando aqui. O ódio criava moléstias repugnantes. O egoísmo abafava impulsos nobres. A vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz
diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo, quanto mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que, certa noite, notei que o vale se represava de fulgente luz. Ele chegou a ficar feliz porque ele estava longe daquelas dores, daquela cegueira, daquele ódio, daquele rancor. Mas olha o que acontece agora. Vamos continuar. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor? Seres angélicos desciam céleres de radiosos pináculos, acorrendo as zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. Que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. Então, ele estava vendo aquela luz, aqueles anjos descendo, ele perguntou: o que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. Abre aspas. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Fecha aspas. O Senhor Jesus estava chegando ali nas zonas de dor, nas trevas. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Olha que coisa linda! Meu Deus! O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. É a ciência e a religião de mãos dadas que vão desfazer a multimilenária noite da ignorância. Novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Aí ele viu o quanto ele estava sendo egoísta. E ele parou. E aí reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava meu espírito, despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Aonde ele estava indo? Longe da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Como ele queria caminhar sozinho, longe daqueles que o ajudaram a crescer, longe da vida humana que fizeram ele chegar aonde ele estava. A nossa reforma íntima tem que se fazer, mas ela tem que se fazer respeitando o homem velho que existe em nós. Não matando esse homem velho, mas transformando esse homem velho com novos conhecimentos, com mudança, com vontade de crescer, vontade de melhorar, mas principalmente ajudando aqueles que têm mais dificuldade na estrada, aqueles que ainda estão presos na ignorância. É o que ele coloca aqui. Em verdade, onde marchava meu espírito despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Por que enojar-me ante o vale se o próprio Jesus,
que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Como me afastar de onde Jesus estava indo para trabalhar, para ajudar aqueles que estavam ali, né, nas entranhas da terra? É o que ele coloca. Por que enojar-me ante o vale, se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquirira o roteiro destinado à minha própria ascensão? Quer dizer, não praticava eu o crime execrável da usura, quer dizer, ele não estava ali sendo egoísta, ele não estava querendo tudo para si, esquecendo aqueles entre os quais adquiriram o roteiro destinado à minha própria ascensão, esquecendo aqueles que me ajudaram no caminho, aqueles que fizeram o roteiro pelo qual eu transitei para poder chegar até aqui? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância? Quer dizer, como ir sozinho para o céu? Como pegar um céu exclusivo para mim, que é o que ele coloca aqui? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância? Mostrava-se um instrutor intensamente comovido. Como ir sozinho para um céu de solidão, de solitude, como se diz? Não. Nós temos que caminhar juntos, trabalharmos juntos, abraçarmos, né, a nossa comunidade, abraçarmos o nosso condomínio, aqueles que vivem conosco, encarnados e desencarnados, e trabalharmos o máximo possível para que, junto com o nosso crescimento, nós possamos promover o crescimento daqueles que estão à nossa volta. Porque o Jesus é o nosso maior exemplo. Ele veio para servir. E ele mostra aqui Jesus com os seus trabalhadores vindo para as regiões mais escuras, para as trevas mais densas, trazendo luz para aqueles que querem buscar a luz, ajudando e fazendo com que a religião e a ciência trabalhem juntos para iluminar o caminho daqueles que mais sofrem. E com essa colocação maravilhosa aqui do Metelo, nós vamos parar por aqui e vamos continuar na segunda parte deste capítulo.